Oi, pessoal! Aqui temos o gênero textual conto de suspense, na nossa lição 12. Bom, eu quero saber se você já leu algum conto de suspense. É um conto, é específico relacionado a mistérios, a situações que nos dão ali uma sensação de medo, muitas vezes, né? Intriga. Então, um conto de suspense tem essa ideia de fazer com que a gente fique na expectativa e um pouco ansioso, um pouco nervoso em relação à história, né? Por ser conto, é narrativa, claro, então pode ter ali aquele narrador personagem, pode ter o narrador observador, pode ter o narrador onisciente, que é aquele que sabe o pensamento dos personagens. Também, assim como qualquer gênero textual, narrativa, né, e especificamente conto, ele vai ter aquele enredo, vai ter personagem, vai ter espaço, tempo, o clímax, que é o momento ápice, aqui no caso do conto de suspense, geralmente ele traz ainda mais pra gente aquele envolvimento, porque a gente quer saber como vai finalizar. O desfecho acontece ali também, e ele geralmente é caracterizado por ambientes sombrios, ambientes noturnos, né? Que é uma característica muito forte do suspense. Não são textos longos, né? Porque o conto, ainda que ele seja uma narrativa e tenha alguns detalhes junto da narrativa, ele não é longo como uma novela, por exemplo, né? Ele é um texto curto, mas é um texto que tem um enredo, um começo, meio e fim bem organizado, bem detalhado, ok? Onde a gente pode encontrar esses contos de suspense, né? Pode ser que um autor, né, escreva especificamente sobre essa temática, mas pode ser também que você encontre em outros meios, como o ambiente digital, né, nas redes sociais. Então, vamos só reforçar agora essas características do gênero conto suspense. É construído por meio de uma narrativa curta, né, que está em torno de um mistério, conflito que envolve toda a trama, está centrado em uma única ação dramática, né, aspecto mais importante desse gênero textual, então tem uma ação específica ali, apresenta narrador em primeira ou terceira pessoa do singular, né, e aí tem personagens também, enredo, trama, espaço, tempo, que a gente já comentou que aparece também como em outros contos, né? Essa coisa do narrador, né, ser em primeira ou terceira pessoa depende também se ele é o narrador personagem ou se ele é o narrador observador. Possui na composição dele os elementos tradicionais de outros contos, né, que tem uma situação inicial, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho, certo? Ele está dentro de uma atmosfera misteriosa. Predominam adjetivos, advérbios e orações adjetivas para estimular a imaginação do leitor, né, que consegue criar as cenas narradas. Então, a gente sempre vai ter ali as classificações, né? Então, um ambiente escuro, um personagem com medo. Então, tem os adjetivos, advérbios, né, e orações adjetivas ali também, tá? Agora, né, vamos para o último, que é utiliza recursos linguísticos para criar sentidos e sensações. Tem figura de linguagem, pontuação, subjetividade, polissemia, linguagem implícita, entre outros, tá? São algumas características importantes ali. Vou fazer a leitura com vocês aqui até uma parte desse conto de suspense que nós temos na página 95, mas eu já convido você a fazer a leitura do texto inteiro. Depois, nós vamos para as questões, ok? Crime mais que perfeito. Quando o furgão da granja holandesa contornou a esquina e parou diante do número 168, Davi abriu a caderneta e anotou: quinta-feira, chegada 4h15. Assistiu ao leiteiro, com passadas joviais, deixar o litro de leite na soleira da porta e retornar ao furgão, posto logo em movimento. Davi escreveu: saída 4h20. Embolsou a caderneta, desprendeu-se do pilar que lhe servia de esconderijo, inquiriu a neblina, avivou os passos. Parecia um operário em marcha para o trabalho. No tear da razão, urdia o crime original. Ninguém o vira sair de casa, ninguém presenciara a sua volta. Subiu a escada, estacionando no corredor.
O quarto de tia Olga estava fechado, mas no de Cláudia a luz riscava o chão pela fresta da porta. Achegou-se e com a palma da mão empurrou-a com cuidado, pousando mansamente os pés no assoalho. Introduziu-se na alcova, moveu-se até a mesa da cabeceira, reclinou-se, ergueu o interruptor do abajur e antes de comprimi-lo, contemplou a irmã adormecida. Há algum tempo, madeixas dormiam no colo de brancura macia, mas o estilo existencialista sacrificou-as, ao surpreender a transfiguração da menina em moça. Para Davi, ela seria sempre uma criança. E que prazer divinal é fitar-se uma criança a dormir. Seus olhos foram ficando mansos, os lábios planejaram um sorriso, a cabeça se inclinou no êxtase, como a dos santos da renascença, a namorar o Jesus menino. Um leve ruído, a adoração se encobriu de trevas. Com a mesma cautela, saiu para o corredor, entrou em seu quarto. Na cômoda, os retratos de sua mãe e de Cláudia sorriam em idades diferentes. A lembrança súbita de Jorge Antar dissipou o enlevo deixado em seus olhos pela moça em doce sono. Virou-se para o retrato. Juro, mamãe, que acabarei com isso. Revoltava-se com o amor de Cláudia pelo malandro. Conhecia-o muito bem. Vivia de golpes engendrados com finura, em conluio com deputados negocistas. Frequentava mulheres livres, atraídas pela sua aparência simpática. A matreirice do olhar acudia à impudência da voz, das gargalhadas e desse conchavo vulgar. Participava ainda a estroinice de gestos, de maneirismos. Jorge lembrava uma anedota facenina. Além de Cláudia, já dizia um alvo excelso. Visava o malandro a herança da moça incauta e apaixonada. Não, Jorge não seria o homem de Cláudia, dessa Cláudia que ele, substituindo o pai, ajudara a criar. Olha, tem um grande conflito aqui. Eu quero que você termine de ler, que você se concentre e ainda você pode perceber que tem um vocabulário mais rebuscado. Então, se você tem ali dúvidas sobre uma palavra ou outra, busque no seu dicionário, tem o dicionário online que é mais fácil de buscar. Então, leia até o fim e perceba que aos poucos ele vai mostrando cada vez mais esse mistério. Até onde eu li aqui, por exemplo, a gente já fica pensando o que será que ele vai fazer, o que será que vai acontecer em relação, né, a esse relacionamento que ele não é a favor e que está ali, né, junto da família dele, né? Ele fala da irmã. Então vamos lá. Eu já vou pular para a questão, a gente vai para a questão número 2 e a questão número 2 diz assim. A narrativa do conto, né, e esse conto do Luiz Lopes Coelho, a narrativa do conto de suspense é feita por, então quem que tá narrando, né, quem que narra ali? Davi, personagem principal do enredo em primeira pessoa? Olha, se você volta lá, ele diz assim. Quando o furgão da granja contornou, ninguém o vira, com a mesma cautela, virou-se para o retrato. Então você vê que alguém está contando a história dele, então não pode ser a letra A. B, personagem secundária, um narrador testemunha que narra a história em primeira e terceira pessoa. Também não é uma personagem secundária. C, um narrador observador que não participa da história nem tem conhecimento total dos fatos. Ele não está participando da história, mas ele sabe o que está passando na cabeça lá do personagem. Então é narrador onisciente, letra D, que narra em terceira pessoa e tem conhecimento dos fatos e das personagens, né? Inclusive dos pensamentos do personagem. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos para a número 8. Eu convido você a analisar aqui comigo. O conto é encerrado com esta frase. A vida ficou pesada para Davi e um dia ele a jogou no mar. Apresente a sua interpretação sobre esse desfecho. Então, olha só. Ele termina lá. Sua irmã Cláudia, também morta ao lado dele, casamento contrariado, informou a empregada, suicidaram-se com veneno misturado no leite. A vida ficou pesada para Davi e um dia ele a jogou no mar. Então, através dessa informação e da sua leitura, eu quero que você coloque a tua interpretação sobre esse desfecho. Por que a vida ficou pesada para ele?
E o que é esse jogar no mar? Tá no sentido figurado aqui. Então eu quero que você explique com suas próprias palavras de maneira bem clara. Ok, pessoal? Use todas as linhas. Nos vemos na próxima lição. Façam todas as questões dessa aqui e até lá.